Olá, Aline. Eu vou ser bem direto com você sobre como eu relaciono com essa ideia de sombra, para você poder entender um pouquinho por que às vezes eu deixo de lado esses conceitos, né? E as sombras, basicamente, é uma ideia da psicanálise freudiana e de Jung, né? E tem também alguns filósofos que batem bastante nessa tecla. Ao meu ver, qualquer trabalho para manipular a sombra, para trabalhar a sombra, não tem tanta relevância no processo da prática da presença. Por que não tem tanta relevância no processo que nós estamos nele? Então vamos entender aqui. As sombras seriam um lado do nosso self, da nossa personalidade, que nos sabota no nosso dia a dia, certo? Aquilo que eu chamo de condicionamento. Então, essa sombra, esse lado da nossa personalidade, ele tende a nos sabotar nas coisas que nós temos que fazer do nosso dia a dia. Não só isso, mas também nos leva para compulsões exageradas, né? Nos faz reprimir grande parte de emoções, sentimentos. Então, as sombras, ela não quer lidar com aquele próprio lado sombrio, ou seja, ela não quer lidar com ela mesma. E quando esse professor fala que a prática da presença faz um trabalho automático com as sombras, eu concordo em partes, né? Por quê? Porque eu não gosto muito desse conceito de sombras, de lado sombrio, tal, de trabalhar um aspecto da dualidade. Quando você trabalha um aspecto da dualidade, você está reforçando um lado positivo ou um lado negativo. A gente quer ir direto no cerne da questão. Por isso eu nem entro em questão das sombras. E nem acho isso importante também. Por quê? Você vai entender agora. A meditação e a prática da presença, né, que é o nome elucidativo, prática da presença, pois a presença não se pratica. Também o poder do agora, a prática do poder do agora, é outra coisa que também que não se pratica, mas se entra nessa dimensão, né? E como que se entra dessa dimensão? Desacelerando os pensamentos, sentimentos, as emoções. Quando nós desaceleramos pensamentos, sentimentos e emoções, automaticamente nós penetramos sutilmente na dimensão do agora, e aquilo que Joel Goldsmith chama de presença começa a guiar a nossa vida. Então nós iremos agir mais de acordo com a nossa intuição do que os nossos pensamentos e os nossos desejos. Eu tenho certeza que você já passou por uma situação parecida, onde você se deixou levar por uma intuição e ignorou os pensamentos e os sentimentos, né? Que é a mesma coisa que os pensamentos. A intuição a gente fala que é uma forma, uma espécie de sentir também, tá? Porque não tem termos para falar sobre isso. Então a gente fala que é uma espécie de sentir. Logo, essa questão que você entrou em pauta aí das sombras, eu não vejo importância nela, mas a questão é o seguinte, agora eu vou direto no aspecto. Quando você entra na dimensão da presença, ou na dimensão do agora, ou aquela paz, aquela tranquilidade, automaticamente essa sombra, né, a dualidade que se manifesta na realidade, ela é retirada, mesmo que seja momentaneamente. Por isso os mestres, eles não têm sombras, eles não vivem na dualidade. Para eles, tanto positivo ou negativo é a mesma coisa, eles vivem no caminho do meio, né? E o mesmo acontece na prática. Quando nós estamos imersos na meditação, na prática da presença, etc., o fato de nós estarmos no presente ativo ou no agora faz com que a dualidade ela seja temporariamente desligada. Isso que ele chama de sombra é a própria dualidade. Na verdade, esses autores da época, eles utilizavam esses termos, essa simbologia arquetípicas como da sombra para representar um lado obscuro, mais animalesco, compulsivo da personalidade humana que eles observavam nos seus pacientes. Porém, nós, nessa fase do trabalho que nós nos encontramos, do autoconhecimento, lidar com esses conceitos e essas ideias torna-se totalmente desnecessário. Pois, na verdade, esses autores eles usavam essas abstrações complexas para poder analisar algo que eles não entendiam. Mas se nós tirarmos essas abstrações complexas,
nós percebemos que o negócio é muito mais simples do que nós pensamos. Imagina que nós estamos vivendo dentro de uma televisão, né? Imagina um filme passando e você é um personagem desse filme. Você está ali naquele filme, está desenvolvendo as circunstâncias, está se relacionando, você está interagindo dentro do filme, você é um personagem daquele filme. E o que a meditação faz? Ela te tira para fora como um espectador do filme. Agora você está aqui de fora assistindo tudo que está acontecendo na sua vida como se fosse pela televisão, entende? E aqui você vai se perceber com os altos, baixos, compulsões, repressões, etc. Tudo do lado de fora, entende? E quando você olha tudo do lado de fora, o que acontece? Agora você é um telespectador, né? Você deu um passo para trás, você está te observando de fora. Então você só observa os acontecimentos. E durante essa observação, o que acontece? O que acontece é que aquele filme que você viu lá fora, você percebe que aquilo é irreal. E quando algo é irreal, aquilo desaparece automaticamente, sobra somente o observador. Quando sobrar somente o observador, o que acontece é que a própria consciência suga esse observador e não resta mais nada. Resta só o vazio, a bem-aventurança, a paz, a iluminação, a realidade verdadeira. E nessa realidade verdadeira, você se conecta com tudo. Aqui não existe sombra, não existe dualidade. Não existe toda essa parafernália idealista, conceitual que os autores trazem para poder explicar algo que está além do entendimento deles naquela época. Então o negócio é muito mais simples, olha. A gente não tem que inventar muita história. Não tem como trabalhar a sua sombra. Trabalhar a sua sombra é a mesma coisa que você tentar trabalhar suas compulsões e repressões. É a mesma coisa que você tentar mudar de hábito. Você não vai conseguir, entende? A não ser que isso venha do insight da própria consciência, você não consegue mudar de hábito. Então o que a gente faz? A gente entra em meditação. Quando a gente está em meditação, quando a gente está praticando, o milagre acontece espontaneamente e modifica aquela realidade da qual nós nos encontramos numa enrascada, entre aspas, da qual nós nos encontramos limitados, dependentes, infelizes, entende? Então é isso, a prática constante faz com que automaticamente tudo, a dualidade, tanto bem quanto mal, se dissipa e reste só o bom, o equilíbrio, a harmonia, entende? O negócio é muito mais simples, né? Só que eles tendem a complicar com essas teorias mirabolantes, entende? Quando na verdade só nos resta ficar em meditação o maior tempo possível, com o sentimento de eu sou. E nessa observação, as coisas, os falsos, vai se mostrando como falso. E você vai ancorando cada vez mais na dimensão do eu sou, na dimensão da presença, na dimensão do agora, ou melhor, na dimensão de Deus. Entende? Isso para mim é muito nítido desde o começo da minha jornada. Bem antes do caminho infinito. Muito antes, entende? Eu não tenho preocupação, cara. Tipo, sinceramente, eu tenho 2 dias de preocupação e 7 dias de tranquilidade. E às vezes minha vida externa tá um caos, entende? Às vezes tá um caos, mas eu não me importo. Por quê? Porque eu acho que essa prática da presença, esse mergulho em mim mesmo, faz com que eu enxergue a realidade como ele é. E quando você percebe a realidade como ele é, não existe preocupação, não existe medo. Tá? Não vou falar que dissipou 100%, não dissipou, eu sinto muito medo, frustração, ainda tenho muitos processos muito fortes, eu percebo que o processo meu vai ficando cada vez mais forte, as tentações são maiores, mas assim, eu percebo que é falso quando é falso e o real quando é real, entende? E o real, acreditem, não é nada que passa na nossa mente, entende? O real está muito além das palavras, dos símbolos, das ideias e das circunstâncias. E quando você tiver um vislumbre disso, a realidade que você conhece hoje vai cair por terra. E é uma libertação para a alma quando isso acontece. Porque daí você sabe e tem certeza que esse é o caminho, que esse é a única coisa que vale a pena na nossa vida, esse mergulho em nós mesmos. Então é isso, querida. Espero que as dúvidas sejam sanadas, né? E continua mergulhando dentro de si, sem ansiedade, sabe? Desacelera a vida um pouco,
Começa a viver de verdade, sem preocupação, entende? Liga o foda-se, eu acho que é a melhor coisa que você faz, né? Despreocupa, vê as coisas acontecendo e desdobrando na sua vida. Eu acho que isso é muito libertador. Eu espero que você tenha entendido aí o que eu quis passar para você. Gratidão pela troca e continua aí à disposição e a gente vai conversando. Forte abraço e até mais.